Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo especial hoje. Que Deus abençoe a todos e a todas. Gente, eu só abri essa live porque ontem deixar de compartilhar isso com vocês, e então eu vou estar compartilhando o discurso escrito. Eu escrevi ele por dois motivos. Primeiro, porque toda vez que eu falo, sem escrever, eu perco muito o raciocínio. E segundo, porque eu queria manter o tempo, então eu vou conseguir ser mais abrangente desse modo. Eu vou ler o meu discurso, lembrando que são as minhas próprias palavras. E no final, então, eu vou estar aí tirando alguma dúvida. Mas eu não posso ficar tão longo hoje. Então eu peço que você preste atenção e, se surgir alguma dúvida, anote, ok? Para a gente não perder tempo. Então, o título da minha mensagem hoje é Estudo das Escrituras e Conversão Pessoal. Eu quero dizer que esse discurso foi polêmico lá na região. Polêmico por quê? Porque eles não acreditam na raça, ou melhor, não acreditam na forma da raça que nós, e os evangélicos acreditamos, ok? Então vamos lá. Eu vou ler, tá? Qualquer coisa, comente aqui nos comentários. Queridos irmãos e irmãs, nessa tarde falarei sobre um assunto muito importante, que é a conversão da nossa alma ao Salvador Jesus Cristo. Não podemos de maneira alguma negar que o estudo das Escrituras é muito importante nesse processo, pois nele vamos aprender o que é necessário para que realmente nos convertamos ao Salvador. Embora um dos temas me dado pelo bispado seja a importância pessoal do estudo das Escrituras, quero destacar como as Escrituras vão nos ajudar a entender e praticar a nossa conversão pessoal a Jesus Cristo. Dividirei a minha mensagem em 4 partes. Introdução, que é esta. Estudo, importância do estudo das Escrituras, conversão e raça, e conclusão. Conversão e raça é o terceiro, e conclusão é o quarto. Disse no meu discurso ainda que orava para que conseguisse
falar isso em 11 minutos, mas aqui não tem esse tempo. Peço que você fique com eu até o final. Então vamos lá. Então, começando a segunda parte da minha mensagem, no qual abordarei a importância do estudo das escrituras. Mas uma coisa, tem passagens aqui que eu vou citar que não são da Bíblia, mas peço que você ouça até o final, que você vai entender. Começa aqui destacando duas passagens das Escrituras que falam sobre a importância do estudo das mesmas. Primeiro, o profeta Mormon testificou que, abre aspas, quem o desejar poderá aderir à palavra de Deus que é viva e eficaz, que romperá o meio de todas as artimanhas e os artifícios do diabo, e guiará o homem de Cristo por um caminho estreito e apertado através daquele abismo eterno de miséria que foi preparado para tragar os ímpios e depositar sua alma imortal à mão direita de Deus no reino dos céus, para sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó e com todos os nossos pais santos, para não mais sair. Isso está em Lamã 3, 29 ao 30. Quem depois quiser, eu mando o link do livro de Mormon. Segundo, que a escritura segunda, Deus é o mesmo ontem, hoje para sempre. Isso está em 2 29, 9. As escrituras continuam a revelar nos tempos modernos, ou melhor, o Senhor continua a revelar nos tempos modernos, assim como no passado. Agora, iniciando o segundo assunto, que é a conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, falarei a respeito do poder libertador, presta atenção, do poder libertador que que temos através de Deus. Inclusive, primeiro assunto que nos ajudará a entender o segundo, pois temos um aprendizado dentro da doutrina da graça de Deus. Quando analisamos o que Lamã ensinou segundo, sabemos que a palavra de Deus é o que nos fortalece e guia o nosso caminho apertado da bala de ferro. Esta vida é o caminho estreito e apertado, o qual nos leva à árvore da vida, que é o reino celestial. As escrituras são dois meios que podem nos ajudar. Aliás,
não pelas escrituras simplesmente, mas pela observância e obediência a elas. Portanto, aqui ela nos ensina que o ensino da palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus, nós estamos protegidos e provavelmente não seremos atacados pelo inimigo. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala da armadura do cristão. Isso está nos versículos 10 a 20, onde tem vários elementos dessa armadura, entre eles a espada do Espírito, que está no versículo 17, e a oração do Espírito, no versículo 18, que vem por meio da leitura das Escrituras, e também a espada do Espírito, que é a oração sobrenatural que temos no Espírito. Isso está lá em Atos capítulo 2, de 1 a 13, que é a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Continuo, então, fazendo um paralelo com o que o profeta Mormon edificou quando falou que a palavra de Deus, ou seja, todas as escrituras, é o que guiará o homem no caminho correto, estreito e apertado, até a salvação na eternidade. Agora inicio a terceira parte do meu discurso, que é a conversão a Jesus Cristo. A terceira parte da minha mensagem, abordaremos como as Escrituras nos ajudam no processo da nossa conversão pessoal. Paulo, que foi um avivalista inglês, resumiu o tema da carta de Paulo aos Romanos da seguinte maneira: a justificação dos pecadores, a santificação dos justificados pelo poder de Deus. Vou repetir: a justificação dos pecadores, a santificação dos justificados pelo poder de Deus. Fecha aspas. O guia de estudo das Escrituras define justificação como, abre aspas, ser isentado da punição pelos pecados e declarado sem culpa. Uma pessoa é justificada pela graça do Salvador por meio da sua fé nele. Essa fé é demonstrada pelo arrependimento e pela obediência às leis e às ordenanças do Evangelho. E ainda conversão como, abre aspas, mudar as crenças e os sentimentos e a vida
para aceitar e cumprir a vontade de Deus. Fecha aspas, isso está em Atos 6:19. Continuo. Antes de continuarmos, quero tratar de um ponto muito importante aqui. Os cristãos têm costume de condenar os ateus que não acreditam em Deus, e mais precisamente a classe dos evangélicos. Dizem que os ateus irão para o inferno. Inclusive, é o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz. Agora tem um teólogo que diz, abre aspas, o céu que eu acredito tem espaço para encontrar um ateu lá. Fecha aspas, quem disse isso foi Rodrigo Silva. Particularmente, eu, Thiago, tenho muita dificuldade teológica para acreditar nisso, mas o ateu pode sim ser sincero. Agora, quando falamos de conversão, nós precisamos entender, ter fé em Jesus Cristo. Essa é a base da nossa conversão. Eu sei que a maioria de nós estava dando discurso para membros da igreja surdo-mormon. Eu disse, eu sei que a maioria de nós não acreditamos na salvação sem as ordenanças do Evangelho, principalmente sem o batismo. Entretanto, precisamos saber que Paulo e Jesus falaram contra essa interpretação errônea. Inclusive, porque se a gente olhar bem as escrituras, elas não se contradizem de modo algum. Apenas ensinam a mesma doutrina, que é uma verdade eterna de dois ângulos distintos, mas que se complementam. Eu disse isso porque muitos dizem que é necessário batismo. Continuo. Entretanto, não quero entrar nos eu não quero entrar nos pormenores dessa temática, principalmente para não causar escândalo. Contudo, precisamos ler e compreender corretamente as escrituras, inclusive dentro desse assunto que é tão importante, que faz parte das bases do Evangelho, pois tanto Jesus, Paulo, Tiago Justo, que inclusive é irmão de Jesus, quanto Moroni, novamente concordam como devemos seguir o caminho. Inclusive, leí no sonho da árvore da vida. Quero derrubar essa ideia errônea com a versão correta das escrituras. Apenas se estudarmos com fidelidade os textos, iremos compreender. Quando analisamos o texto de Tiago, onde diz, abre aspas, assim também a fé,
se não tiver as obras, é morta em si mesma. Fecha aspas. Tiago 2,17. Leia todo o contexto depois do 14 ao 26. Podemos pensar que não existe salvação sem o batismo, ainda mais quando lemos o que Jesus disse a Nicodemos. Abre aspas. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, fecha aspas. Isso está em João 3,15. Leia do texto do 1 ao 21. Ainda ensinando Jesus a seus discípulos durante a grande comissão, que é ordem para ele pregar o Evangelho, falou sobre a salvação e qual é o principal requisito e salientou, abre aspas, quem quer e for batizado será salvo, mas quem não quer será condenado. Fecha aspas, Marcos 16,16. Quando fizermos a exegese dessas passagens, não podemos dizer, ou pelo menos de acordo com a minha leitura, que o batismo é necessário para a remissão dos pecados. Inclusive, o livro diz que não podemos fazer nada para alcançar a salvação, a não ser por Jesus Cristo. Então, quero citar mais duas passagens que falam sobre a possibilidade do homem após a queda. Desculpa. Então, quero citar mais duas passagens que falam sobre a impossibilidade do homem após a queda alcançar o do pecado original, alcançar a salvação pelas suas obras, na linguagem de Tiago. Ainda em paralelo, o apóstolo Paulo, em toda a sua carta aos Romanos, fala sobre essa salvação que tem que ser em Cristo Jesus. Vou fazer então aqui um simples resumo sobre a carta para entendermos essa temática. Quem entendeu até aqui, dá um joinha aí. Nos capítulos 7 e 8 sobre a relação da lei mosaica com a salvação, isso nos capítulos 7 e 8 sobre a relação da lei mosaica com a salvação, isso diz que não há nenhuma condenação naqueles que estão em Cristo. No 9, ele fala sobre a incredulidade dos judeus. No 10, ele fala dos judeus e dos gentios. No 11, sobre o futuro e a salvação de Israel, no 13, a submissão das autoridades, 14 e 15, sobre os fracos na fé. Quando abordamos o assunto da conversão, a primeira coisa que precisamos saber é como se dá, que é
pela fé em Cristo Jesus. Por isso, hoje quero trabalhar em cima de dois princípios. Primeiro, a nossa conversão como é e como ela se dá. Segundo, a graça que nos dá acesso a Deus e poder para nos converter a Jesus Cristo. Continuando, o Helder fala que ministrou esse discurso, fala do estudo das Escrituras que ele nos ensina que, abre aspas, banquetear significa mais do que simplesmente provar. Banquetear significa saborear. Saboreemos as Escrituras quando as estudamos em espírito de pavorosa descoberta e fiel obediência. Quando nós banqueteamos com as palavras de Cristo, elas são escritas nas tábuas de carne do coração e se tornam parte integrante da nossa natureza. Fecha aspas. Vamos analisar rapidamente o que o apóstolo Paulo deu à igreja de Corinto, porque já é manifesto que vós, a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Primeiramente, o apóstolo Paulo entregou essa mensagem à igreja de Corinto falando da superioridade da nova aliança, que é a dispensação da graça, sobre a antiga aliança, que é a dispensação da lei. Esse discurso de Paulo está relatado em todo o capítulo 3 de 2 Coríntios. Ao decorrer do seu ensino, Paulo fez muitas perguntas e, ao mesmo tempo, ele responde. Um capítulo da Bíblia que fala da superioridade do ministério e do Espírito em relação ao ministério da lei. Ainda no cabeçalho dessa passagem de 2 Coríntios 3, adicionado pela Igreja Sud, informado, abre aspas, o apóstolo Paulo começa falando, o Evangelho supera a lei de Moisés, onde está o Espírito do Senhor e aí a liberdade. Fecha aspas. O apóstolo Paulo começa falando sobre como os coríntios são a recomendação do seu ministério, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Paulo termina o capítulo
falando sobre como todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O apóstolo Paulo afirma que o Espírito do Senhor está com Cristo e que não temos salvação a não ser por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda Paulo, escrevendo a seu discípulo Timóteo, na segunda referência, diz que não existe nenhum outro mediador para Deus a não ser Jesus Cristo. Não vou ir muito a fundo nisso, mas quero dizer que é muito importante para compreendermos o Evangelho. Então, quero terminar esse ponto dizendo que, ao meu ver, a conversão é pela fé. O caso do ladrão da cruz é testemunha disso. É porque ele foi para o mundo espiritual e não para... O presidente Kimball disse que ele foi para o mundo espiritual e não para o paraíso, né? Ele disse isso no livro Milagre do Perdão. Até depois, se você quiser ler sobre isso, o presidente falou sobre isso, que o ladrão da cruz foi para o mundo espiritual e não para o paraíso. Só que eu discordo disso. Também não quero entrar no mérito se a salvação é no reino celestial ou se é nos outros reinos. Até porque o debate de hoje não é essa questão. Desculpa, querido. Não é essa questão a abordar. Agora precisamos ter em mente uma coisa: a salvação é pela fé. E repito, essa não é uma visão evangélica. Essa é a visão que as Escrituras apresentam. Glória, a salvação é pela graça. Agora a conversão tem um segundo ponto, que é pelas obras, que é o caminho que percorremos até a salvação. Quando somos salvos por Deus, depois de termos feito a nossa parte, tudo que fizemos na igreja depois do batismo são as nossas obras. É por isso que Paulo vai dizer que ninguém é salvo pelas obras, mas que nós somos salvos para as boas obras, que de antemão Deus se preparou em Cristo Jesus para que andássemos nela. A primeira coisa para aprofundar a nossa conversão a Jesus Cristo é saber que os princípios que levam à salvação para o homem
é também aprender o que Deus espera de nós enquanto seus filhos. Não existe meritocracia da nossa parte na salvação. Salvação é diferente de exaltação, que é a primeira parte do processo. Agora, o nosso papel inicia depois da salvação, com as boas obras. Entretanto, não é sensato discutirmos esse assunto nesse momento. Eu disse lá, né? Para eu começar, eu de Venezuela cita o nosso querido profeta, presidente Nelson, da última Conferência Geral, abril de 2023, abre aspas, fazer qualquer coisa da forma correta exigir-se força e tornar um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo não é uma exceção. Aumentar a fé que temos nele exige-se força. Quando estudamos as Escrituras e temos compreensão delas, podemos encher nossa alma com o Espírito de Deus e temos a compreensão delas para que possamos ser convertidos. No início do seu discurso, o presidente Venezuela, falando sobre a revelação da vontade divina através das Escrituras, fala de dois momentos mencionados nas Escrituras. O primeiro é o Salvador Pedro, que era obediente a seu pai e a seus irmãos saírem ao deserto, resgatarem as placas de ladrão que estavam nas mãos de Labão, quando o profeta Leí teve o sonho da árvore da vida. Isso está em 1 Néfilo 8. E o segundo, quando o profeta mesmo, que revela a autoridade de profeta, relata que seu pai Leí guiou a família através do deserto pela Leona, que é a bússola dada por Deus para que eles não se pertencem. Isso tem em 1 Néfilo 4. Vejamos como é importante levar o Evangelho a sério pelas palavras do nosso amado profeta, o presidente Nelson, fazer qualquer coisa de forma correta, exigir esforço e tornar-se um discípulo de Jesus Cristo não é uma exceção. Repito, aumentar a nossa confiança nele exige esforço em as recomendações que ele nos deu. Que mergulhamos nas Escrituras para entender a melhor missão e o ministério de Cristo. Para concluir, cita a passagem que o apóstolo Paulo ensinou sobre o Espírito e a carne. Digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne,
porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Isso está em Gálatas 5, 16 e 17. O apóstolo Paulo, falando a respeito sobre viver pelo Espírito, e também os Efésios sobre a salvação pela graça mediante a fé, está ligado ao discurso do Benjamim quando ao povo nefita afirmou: digo-vos que se servirdes a Deus com toda a alma, ainda assim seremos servos inúteis. Fechado. Essa passagem reforça o que Paulo ensinou, mas o que Jesus falou. Isso já resolvemos com a explicação do Evangelho lá de Marcos. Gostaria de ter mais tempo para falar sobre esse assunto, mas acho que deu para dar uma visão geral muito introdutória sobre o assunto, o lado correto da salvação e os efeitos nela na conversão. Para finalizar minhas palavras, quero que você saiba que tudo que disse aqui é com todo o temor que tem a Deus. E tudo que eu aprendi na igreja até hoje, embora muitas pessoas provavelmente não concordem comigo, tenho a dizer que isso é o que as Escrituras nos ensinam. Eu peço desculpa se ofendeu a alguém, mas tudo o que faço é anunciar o que as Escrituras ensinam. Também não sei se poderia dizer isso aqui, mas se você quiser, tem um conteúdo disponibilizado em breve sobre a graça de Deus, que é o meu livro, gente, em nome de Jesus. Amém. Esse foi o discurso que eu dei ontem na Sacramental. Que Deus abençoe todos, fiquem na paz e até o próximo mensagem.